Na quarta-feira, o Cruzeiro jogou no Mineirão contra o Deportivo Lara pela Libertadores. A partida era para ter acontecido há 2 semanas, mas os venezuelanos não conseguiram sair de lá por causa de um apagão. Eles deixaram o Brasil com uma derrota em campo e, acredite se quiser, com uma mala cheia de itens de primeira necessidade, num país que sofre com a falta de alimento e de luz. Venezuela. Um país que vive uma crise. O fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil completou hoje 7 dias. Feita de várias crises. Política, econômica, social. No Conselho de Segurança da ONU, Rússia e China vetaram a proposta americana sobre a crise da Venezuela. Sobram conflitos, violência e faltam água, comida, energia elétrica. Várias cidades da Venezuela ainda estão sem luz, mais de 24 horas depois de uma falha na principal usina do país. Todos parecem perder na disputa pelo poder. O verbo jogar também fica difícil de ser conjugado. Chegamos a ficar 3, 4 dias sem treinar porque não tinha água. Não podemos trabalhar assim. Está muito, muito difícil. O Deportivo Lara, do técnico Leonardo Gonzalez, sentiu isso de perto. O jogo contra o Cruzeiro, pela Libertadores, estava marcado para o dia 13 de março. Mas sem conseguir sair do aeroporto de Valência, por conta do apagão que deixou o país às escuras por uma semana, a partida teve que ser remarcada. A equipe só chegou a Belo Horizonte 2 semanas depois. Na quarta-feira, foi derrotada por 2-0 no Mineirão. Na passagem por Minas Gerais, jogadores e integrantes da comissão técnica do Deportivo Lara aproveitaram para fazer algo que está cada vez mais difícil na Venezuela: comprar itens básicos, como sabonetes, papel higiênico, pasta de dente. E um item que está sendo cada vez mais usado por lá: a vela. O clube evitou expor a situação por medo de represálias do governo venezuelano. As compras foram feitas de forma discreta, com a ajuda de colaboradores como este brasileiro, que aparece na imagem entregando uma caixa com velas a um dirigente do Deportivo Lara. Pelo menos 50 pacotes de vela, além de alimentos, medicamentos e outros itens, foram levados pelo clube para a Venezuela. Vão ajudar a enfrentar semanas como a última. Mais um blackout deixou a Venezuela às escuras. O governo diz que o sistema elétrico do país sofreu sabotagem. A oposição diz que o apagão aconteceu por falta de manutenção e corrupção. Os jogadores estão muito preocupados com as suas famílias, seus filhos, porque ninguém consegue se comunicar. Os celulares estão sem bateria, porque não há energia. Tudo isso nos afeta muito. A situação do país é complicada. A organização das viagens, não sabemos quando saímos, quando voltamos, mas temos que nos concentrar no futebol. No dia 10 de março, os jogadores do Caracas e Zulia se recusaram a jogar pelo campeonato venezuelano. Ficaram 90 minutos parados, em protesto contra o primeiro blackout no país. Mesmo com todos os problemas, a Federação Venezuelana manteve o jogo. Quando a partida começou, os jogadores simplesmente deixaram de jogar, só passavam a bola. Não havia luz nem água no estádio em Maracaibo. Esse primeiro apagão provocou o adiamento de 2 rodadas do Campeonato Nacional. Para a Conmebol, entidade que organiza o futebol sul-americano, a situação não parece tão grave. A Venezuela voltou com seu campeonato. Acredito que há condições para que o futebol continue. O futebol continua, mas assim, com estádios vazios. O árbitro brasileiro Ricardo Marques Ribeiro apitou o jogo entre Caracas e Delfim, pela fase preliminar da Libertadores na capital venezuelana. No hotel, no restaurante, poucas opções no cardápio, para alimentação. Isso já, sem dúvida nenhuma, é reflexo de toda a crise que passa a Venezuela. E a gente notou o estádio bem vazio, acho que também por causa dessa crise, as pessoas sem condição de se alimentar, que dirá para ir ao estádio. Com a crise e o futebol em baixa, há quem tente a sorte fora do país. Há 3 anos, Juan Rodrigues saiu de Valência, no norte da Venezuela, junto com a família. Ele veio jogar no Pérolas Negras,
equipe de refugiados que tem sede em Pati do Alferes, no interior do Rio. Queria mesmo vir por causa de procurar uma vida melhor, entendeu? Porque sabia que no meu país não ia ter um futuro. A tensão política chegou à seleção venezuelana. O técnico Rafael Dudamel colocou o cargo à disposição, depois que apoiadores de Juan Guaidó, autodeclarado presidente interino da Venezuela, foram ao vestiário no amistoso contra a Argentina, no dia 22 em Madrid, na Espanha. Soteldo, meio-campo do Santos, é parte de uma geração talentosa do futebol venezuelano. Vice-campeão mundial sub-20 em 2017 e estava no jogo contra a Argentina. Sei que meu país está passando por um momento muito difícil, mas não levo esses problemas para o campo. A vitória por 3-1 sobre a seleção de Messi foi um pequeno alento para os venezuelanos, que agora enfrentam uma dura adversária, a crise, que parece longe do fim.